Saudações, meus caros! No vídeo de hoje eu quero começar com vocês uma série sobre a história do continente africano. Bom, a minha ideia com esse vídeo é trazer alguns assuntos sobre outras Áfricas, justamente daí vem o nome desse vídeo. Porque geralmente nós falamos simplesmente sobre uma África pós-dominação dos europeus, muitas vezes ligada de forma negativa à miséria, à pobreza, a vários estereótipos negativos que existem, mas, muitas vezes nos livros de história, inclusive, não se fala sobre essas outras Áfricas, sobre a África de grandes reinos, de grandes povos, de grandes impérios, enfim. Essa África, inclusive, que mesmo dentro, né, do processo de escrita da história, sofreu muito preconceito no século XIX, inclusive no século XX, de historiadores que não pensavam que essa África poderia ter uma história, né? E existiram povos lá que desenvolveram culturas, que desenvolveram sistemas econômicos, enfim, com toda a sua grande diversidade. Então eu quero trazer aqui nos próximos vídeos várias situações, vários povos, vários temas diferentes sobre essa África, principalmente antes da chegada dos europeus, antes principalmente da dominação dos europeus naquele continente. Dessa forma, esse vídeo aqui vai servir como uma introdução a esses estudos que a gente vai fazer de uma forma bem genérica ainda, né, sobre a história da África. Eu quero aqui traçar algumas linhas comuns, né, que a gente pode pensar sobre esse continente que tem sim uma história tão diversa. Inclusive essas três fotos aqui que eu coloquei para abrir esse vídeo, elas representam essa diversidade que eu escolhi aqui como representantes, né, de diversos elementos da história africana. Começando pela imagem da esquerda aqui, nós temos uma igreja de pedra construída no reino de Aksum, que lá pelo século IV depois de Cristo, esse reino se converte ao cristianismo e a partir dali, naquela região da África que eu vou mostrar no mapa no final desse vídeo, a gente vai ter uma manutenção dessa influência cristã. A gente vai ter primeiro Aksum e depois o reino da Etiópia, que vai manter esse cristianismo no continente africano. Na imagem do meio, nós temos então um desenho de Mansa Musa. Esse grande rei do mar está representado aqui no mapa espanhol. Então, ele segurando uma pepita de ouro, justamente uma das maiores marcas, né, do seu reino, um reino de grande influência muçulmana da África Ocidental, que vai crescer muito a partir de rotas comerciais ligadas ao ouro. Então, essa imagem aqui representa essa África islamizada. Vai ter influências do Islã, da cultura muçulmana, mas, ao mesmo tempo, vai trazer a sua diversidade, vai manter elementos da sua cultura. E por fim, nessa imagem da direita, nós temos uma estátua que está na África do Sul atualmente, de Shaka Zulu. Ele foi um grande líder do povo Zulu, que organizou a defesa desse reino contra a invasão dos ingleses. Então, pessoal, vamos ver agora algumas dessas características gerais que a gente pode pensar sobre esse continente. O primeiro ponto que eu destaco aqui é, inclusive, uma das maiores dificuldades de se fazer um estudo aprofundado sobre a história da África, que é a questão das suas fontes. Isso acontece porque a maioria dos povos africanos, antes da dominação dos europeus, eles não utilizavam a escrita. Por esse motivo, é muito difícil nós termos informações, relatos dos próprios reinos africanos sobre as suas culturas, sobre a sua história. Então, nós acabamos contando muito com relatos de viajantes que, por motivos diversos, acabaram entrando em contato com esses povos na África, principalmente comerciantes europeus e viajantes árabes. Eles vão fazer viagens por motivos religiosos, comerciais, políticos, né, diversas interações diferentes. E nesses processos, eles vão então criar alguns relatos sobre esses povos que viviam nas diversas regiões da África. Além disso, né, nós temos também vestígios arqueológicos, óbvio, né, ruínas de cidades, vestígios de artefatos, de armas, de ornamentos, enfim, né, qualquer vestígio material, né, que a gente possa utilizar para ter informações sobre como esses povos se relacionavam, como eles viviam, enfim. E além disso, assim, falando de uma forma bem geral tudo isso,
Nós temos também alguns casos de povos islamizados que vão se converter à religião muçulmana, e a partir daí eles vão utilizar a escrita árabe para falar um pouco sobre a sua história, principalmente, né, questões políticas. E essa questão está ligada à segunda característica que eu apresento aqui pensando de uma forma genérica, tentando pensar em traços gerais, né, desses povos africanos. Nós temos também a importância da oralidade. Já que a questão da escrita não era tão utilizada por eles, isso não quer dizer que eles não tinham história, isso não quer dizer que eles não teriam preocupação com a sua memória. Então, os ensinamentos, a educação, as memórias sobre cada povo, eles eram transmitidos principalmente através da oralidade. Nesse sentido, é importante a gente pensar um pouco sobre as distinções, as diferenças que vão surgir a partir dessa transmissão de conhecimento pela oralidade. Então, assim, de forma básica, a gente tem um contato muito maior nessa comunidade. São comunidades geralmente menores, em que a oralidade, né, a questão geracional, a importância dos mais velhos, dos ancestrais, para transmitir esse conhecimento, vai ser muito mais importante do que em outros povos que tenham a questão do domínio da escrita. Sobre as atividades econômicas, também, assim, a gente pode pensar de uma forma bem genérica, mas alguns traços são importantes que eu queria destacar aqui, porque se tem muitas vezes uma concepção muito errada sobre a África, de que só tem o clima seco lá, de que não daria para plantar, de que é um lugar de muita miséria, enfim. Não, não é bem assim, né? Então, a gente tem uma grande diversidade, né, de atividades comerciais desde a antiguidade, né? Então, um ponto que eu queria destacar que me chamou mais atenção quando eu comecei a estudar isso mais a fundo era a importância da criação de gado para vários povos em diferentes locais da África. Quando eu fui estudar a história de diversos reinos diferentes para montar aulas para os meus alunos, eu via constantemente assim que era destacada o valor da criação de gado, o quanto o poder de vários reis se media através do tamanho do rebanho que ele controlava. Além disso, nós temos sim vários pontos de agricultura, né? Em que a prática, né, de plantação ela era, viável, mas eu acredito que o traço determinante dessa economia africana seja sim o comércio. Diversas cidades se desenvolveram por causa do comércio, principalmente ali naquela região em volta do deserto do Saara, mas, nós tivemos contatos intensos, povos africanos com outros continentes, a partir do comércio. E por último, nós temos também a questão do extrativismo. E nesse ponto a mineração se destaca. Bom, até hoje, né? A África é um dos grandes pontos, né, de extração mineral. Pedras preciosas, ouro, prata, vários metais para indústrias que a gente utiliza hoje, enfim. Então, essa riqueza mineral, né, ela sempre foi muito marcante desde a antiguidade, com o antigo reino da Núbia, né, por exemplo. E o último ponto que eu destaco, assim, é muito complicado a gente pensar em uma característica geral que seja sobre a cultura, desses vários povos africanos. Mas algo que a gente pode destacar como a questão mais genérica, assim, que a gente possa pensar é a importância da ancestralidade. Em alguns casos, a gente vai ter religiões animistas em que os ancestrais de cada família vão ser, assim, a parte mais importante daquela cultura, daquela religião. Mas mesmo entre os povos islamizados ali da África Ocidental, a gente vê, marcas, assim, dessa importância da ancestralidade, de lembrar dos fundadores da família, enfim. E além disso, né, a gente tem uma grande ligação com a natureza, no elemento cultural, né. Saindo agora das questões gerais e indo para aspectos mais específicos, eu queria nessa parte de introdução ainda falar pelo menos sobre aspectos regionais, né, para a gente ter uma ideia de similaridades a partir das diferentes regiões da África. Começando então pelo norte, tanto essa parte aqui em laranja desse mapa, quanto aqui na África Ocidental, acredito que um dos fatores fundamentais aqui tenha sido o comércio que se estabeleceu por séculos e séculos através do deserto do Saara. E, junto com isso, né, a questão da islamização, que veio aqui do norte da África, que veio aqui do Oriente Médio, partiu aqui para o norte da África e depois espalhou principalmente aqui para a África Ocidental. Então, a partir dessas rotas, né, do deserto do Saara,
a gente teve uma grande intensidade, assim, de trocas não só comerciais, mas de aspectos culturais, de influências políticas, enfim. Então, pelo deserto do Saara que a gente teve uma grande ligação entre essa parte aqui do norte africano. Pensando no centro e no sul da África, como são regiões mais afastadas, tanto aqui do Mediterrâneo, né, o que facilitou um afastamento em relação à influência dos europeus e também um distanciamento em relação aqui ao Oriente Médio, à Ásia. Então, essa parte aqui do Centro-Sul, ela vai ter uma influência menor, né, de outros povos de fora do continente. A gente vai ter nessa área, acho que uma das maiores diversidades de tribos, de povos diferentes, de línguas próprias da África. Enfim, diversos reinos e impérios vão se formar aqui nessa região, mas o que a gente tem sim, na maior quantidade, são várias pequenas tribos, pequenas aldeias, pequenas cidades independentes que vão se formar ao longo dessa região. Nessa parte aqui, na costa leste da África, nós temos já outras influências mais uma vez, principalmente da Ásia. Tanto aqui nessa parte aqui em relação ao comércio com o Oriente Médio, que estaria aqui, mais ou menos, quanto aqui nessa parte principalmente, né, dessa costa leste no centro aqui dessa área do continente africano, uma influência principalmente de indianos, de uma Ásia mais ligada ali à Índia, que fazia comércio também com povos africanos que viviam aqui. Então essa área aqui vai ser de diversidade maior e como eu falei no começo do vídeo, nós tivemos também uma influência cristã, na época então do final do Império Romano, assim falando de forma bem genérica e rápida aqui. No final do Império Romano, essa parte aqui, por exemplo, já estava dominada pelos romanos. Como o Império Romano nessa época já tinha se convertido ao cristianismo, então nessa região aqui nós já teremos uma grande influência do cristianismo. Aqui, nessa região da África, estabelecendo um reino que vai ficar com o cristianismo mesmo depois aqui do Egito, por exemplo, se converter ao Islã. Esse reino é o reino de Aksum. E para fechar essa introdução, eu queria apresentar para vocês aqui, com algumas marcas que eu coloquei aqui no mapa, alguns dos principais reinos e povos que eu quero tratar aqui nos próximos vídeos. Eu já fiz um vídeo há alguns anos atrás falando sobre a Núbia antiga, eu vou deixar o link aqui. E justamente por isso que eu não coloquei a Núbia ou o reino de Kush, né, lá da antiguidade, o vizinho do Egito, aqui. Como eu já fiz também o vídeo sobre o Egito e tal, eu também não coloquei aqui porque, enfim, o Egito também é um dos povos mais conhecidos, né, quando a gente fala de África na antiguidade. Mas eu quis destacar aqui alguns povos dessa África pré-século XIX, que geralmente não se conhece muito. E eu quero me colocar ao compromisso de, nos próximos vídeos, trazer informações, uma perspectiva geral, alguns tópicos importantes sobre esses 13 reinos e povos que eu deixei marcado aqui. Então, pessoal, por hoje é isso. Vamos aqui com essa abertura sobre a história do continente africano e no próximo vídeo dessa série nós falaremos sobre o Império do Mali. Bons estudos, abraço!